Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. Eu acabei de postar um tempo atrás que eu ia fazer uma análise sobre a primeira entrevista, né? A primeira. Não sei se eu posso falar apresentação, porque já teve a posse dele, né? Mas a primeira entrevista oficial do Júlio Casares. Vamos lá. Eu pontuei algumas coisas aqui pra falar sobre, tá? Primeiro, eu vou dar minha opinião ao todo. O Júlio Casares, pra mim, ele manteve os pés no chão. Pra mim, isso é muito bom, tá? É um clube que tem dívidas altas, todos nós sabemos, nós falamos nos últimos tempos disso. É um clube que está há muito tempo sem ganhar títulos. Então, é um clube que dentro de campo não está bem também, né? Então, nós temos que saber, eu sempre falo, nós temos que saber onde que nossa equipe se encontra, onde nosso clube se encontra. Ele soube falar sobre isso, né? Ele colocou os pés no chão, ele falou que vai tentar brigar por títulos, mas que não é certo que vai ganhar títulos, que o São Paulo sempre tem que brigar por coisas novas. Falou sobre o uso da base, né? Ele, pra mim, ele foi muito certo nisso, né? Vamos lá. Eu sempre falo aqui pra vocês que você tem que olhar muito mais pra técnica, muito mais com razão do que com a emoção. Eu acho que ele conseguiu nessa primeira entrevista falar sobre isso, né? Vamos lá, ele falou sobre o Lugano, tá? Que o Lugano não continua no São Paulo Futebol Clube. Vou deixar aqui algumas coisas bem claras. O Lugano, ele não continua no São Paulo Futebol Clube. Ele diz ali na entrevista de que o Lugano ele pode dar opiniões, pode estar junto ao clube, mas é muito por fora, não tem um contrato, né? Não vai ser remunerado pelo São Paulo Futebol Clube como ele estava sendo no último ano, né? Nos últimos 2 anos, se eu não me engano, que ele chegou em 2018, certo? Então o Lugano ele não continuará no São Paulo. O Raí, é certo que o Raí continuará até o final da temporada, até o final do Campeonato Brasileiro. Depois o Raí deve sair, né? O próprio Rodrigo Caetano, que era um nome que estava sendo falado, vinculado ao São Paulo Futebol Clube, provavelmente vai fechar com o Atlético Mineiro, que o Matos não vai ser mais diretor do Atlético, então ele vai fechar com o Atlético, então o Rodrigo Caetano não deve ser um nome que vai ser, não deve ser o nome que vai ser o diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Outra observação, ele mesmo na entrevista ele falou sobre o Rodrigo Caetano. Ele falou que a pedida salarial foi muito alta do Rodrigo Caetano, então por isso ele não será diretor do São Paulo Futebol Clube. E outra coisa também, aí é minha opinião, tá? Ele não falou isso na entrevista. Outra coisa, a torcida do São Paulo criticou bastante isso. Então acho que por conta disso também ele meio que desistiu do nome do Rodrigo Caetano para ser diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, tá? Kaká foi o outro nome falado. Ele falou que o Kaká vem fazendo um estágio no São Paulo Futebol Clube desde a última gestão, desde a gestão do Leco, ele vem fazendo um estágio ali nos bastidores e que o próximo módulo, que ele já conversou com o Kaká, e que o próximo módulo desse estágio é colocá-lo mais próximo do campo, do futebol, né? Do campo não, do futebol do São Paulo, né? E também outra coisa que ele falou sobre construções de novos dirigentes para o São Paulo Futebol Clube. Então, em vez de ficar saindo para um lado, para o outro, não, você construir ali nomes, pessoas que possam ser dirigentes do São Paulo Futebol Clube no futuro, tá ok? Ele falou sobre as dívidas do São Paulo, ele colocou ali um número de 570 milhões, eu acho que é mais que isso. Eu acho que a dívida de São Paulo, ali, até contando o que aconteceu nesse último ano, 2020 aí, eu acho que ele não colocou nessas contas, tá? Isso é minha opinião, não é informação também. Que a dívida de São Paulo deve chegar ali seus 700, 800 milhões de reais, tá? Ao todo. É uma dívida perigosa, mas não é algo que você vai falar, o São Paulo tá falido. Não, mas é algo bem perigoso sim. O São Paulo tem que saber, e ele, pelo menos nas falas dele, ele colocou isso. Colocar os pés no chão, se arrumar o endividamento, como que vai pagar, tá? Ele mesmo falou que ele não seria louco de falar que ele vai pagar toda essa dívida de São Paulo, né, nesses 3 anos de gestão, mas que ele vai alinhar a dívida do São Paulo, tá ok? Dentro de campo, sobre ser campeão, que é algo que é muito falado pela torcida. Eu acabei de falar há uns minutos atrás sobre emoção e razão, né? E sobre ser campeão, ele também manteve os pés no chão. Ele falou que quer brigar, que ele vai brigar por títulos, que o São Paulo vai brigar por os títulos. Mas de que não é algo certo, que no futebol, ele mesmo falou, no futebol você joga dentro de campo, não é algo certo, vamos ser campeão. Não, você tem que ganhar, você tem que ganhar os jogos. Ele mesmo falou isso, que o São Paulo vai brigar por todos os jogos, ele quer manter uma equipe que brigue por todos os jogos. Isso eu achei muito legal. Sobre outra questão que é muito perguntado pela torcida, é a questão
de sócio-torcedor, tá? Sócio-torcedor de longe. E eu já vou emplacar aí nisso para ficar na torcida. Ele também falou sobre setor popular, tá? Sobre sócio-torcedor primeiro. Ele falou que ele já tá conversando com o Tony, né? Esqueci o primeiro nome dele, acho que é Eduardo Tony, não lembro o primeiro nome dele agora, posso estar falando besteira. De que ele é o diretor de marketing do São Paulo. Ele falou que já está sendo feito ali um projeto para mostrar para a torcida de como será o novo plano de sócios, os novos planos de sócio torcedor, que vai melhorar o sócio torcedor para o torcedor que mora em outros estados, que vai ter ali parcerias com embaixadas, então de que isso será importante para esse torcedor, para deixar esse torcedor de longe mais próximo do São Paulo Futebol Clube, tá? Sobre o setor popular, ele falou que vai destinar um setor popular de 8 mil lugares, né, de 8 mil lugares ali para a torcida do São Paulo, de que vai priorizar as pessoas que não podem ir ao estádio sempre, né? Ele ali falou sobre classes, né? Falou sobre classes com dinheiro menor, né? Classe C, se eu não me engano, que ele citou na entrevista. Então ele falou sobre isso, que vai ter o setor popular, já foi prometido isso na candidatura dele. Então algo que ele ali voltou a falar após uma pergunta de um jornalista, tá? Sobre a questão da base, sobre questões de contratações. O que ele falou foi: se for contratação para ter no elenco, né, um jogador, sei lá, vou contratar, um exemplo, tá? Vou contratar um volante. Em vez de eu ir contratar um volante para ter no elenco, eu pego um jogador da base, né? Em vez de eu ir lá gastar o dinheiro, eu pego já o jogador da base. Ele falou sobre isso, né? Outra coisa muito importante que eu gostei muito de que ele falou é sobre a questão de filosofia de jogo, né? Ter um estilo de jogo desde a base, para o jogador da base entender. Já quando chega no profissional, entender ali como que funcionam as coisas dentro de campo, como que funcionam as coisas na prática, né, na parte tática. Isso eu acho muito importante. O próprio Muricy Ramalho, há um tempo atrás, ele tinha ido para Barcelona, né, tinha ido para a Espanha para ali estudar um pouco, e eu acho que isso é muito do pensamento do Muricy Ramalho, né? E ele falou sobre essa questão de se ele vai no mercado, em vez de ir contratar um jogador para o elenco, ele vai na base, olha para a base, e sobe esse jogador da base, né, sobe pro profissional, para estar no elenco do São Paulo Futebol Clube. Ele falou também: a base é muito importante, será fundamental. Esse é um ponto muito legal da entrevista que ele citou, tá ok? Contratações, nós falamos sobre a base, sobre o uso da base. Ele falou sobre vendas, que é necessário, ele sabe ali das dificuldades financeiras que o São Paulo vive, né, nesse momento, que vive nos últimos anos. Ele falou sobre vendas, né? E isso é natural, que vai vender, tá? Vai vender. O São Paulo Futebol Clube precisa vender. Ali nas menções para 2021 tá colocado que o São Paulo vai precisar, se eu não me engano, 176 milhões em vendas, né? 176 milhões, agora de cabeça, posso colocar aí, mas são 176 milhões de vendas que o São Paulo vai precisar, né? Essa é a previsão para 2021, pode ser que aconteça algo que aumente essa previsão aí, ou que abaixe, sei lá, o São Paulo ganhar a Copa do Brasil 60 milhões, já pode ser tirado aí uma parte. Mas vamos lá. Ele falou, eu falei já sobre o Kaká, sobre o Lugano, sobre o setor popular, sócio-torcedor, só para lembrar vocês, tá? Só para Antes de continuar aqui, nós lançamos essa camisa aqui do Diniz, e eu já vou emplacar nisso. Nós lançamos essa camisa aqui do Diniz, tá com desconto de 50% lá na nossa loja, tá aqui na descrição. E já falando sobre Fernando Diniz e Muricy Ramalho, só para deixar bem aqui para vocês, tá? Ele falou: Fernando Diniz continua independente dos resultados. Precisamos de continuidade de trabalho. Temos que falar com a razão, temos que pensar na razão e não na emoção. Essa foi uma parte muito positiva da entrevista dele também. Ele falou que o Muricy Ramalho quer a continuidade, e o Muricy Ramalho ele tem contrato por 3 anos. Ele mesmo prometeu que o Muricy Ramalho vai continuar nos 3 anos de mandato dele, né? Então acho que isso é muito importante. Eu tenho certeza que o Muricy Ramalho ele tem isso na mente, de continuidade de trabalho independente dos resultados. Se estiver vendo um trabalho bem feito, vai continuar. Isso, o próprio Raí falava isso, né? Ano passado, quando não estava vindo os bons resultados, ele falava isso. O trabalho está sendo bem feito. Né? A parte da torcida achava: não, você não está no dia a dia. Entende? Esse cara está no dia a dia, ele está vendo que o trabalho está sendo bem feito. E deu o resultado, vem dando o resultado. Né? Hoje o São Paulo é líder, estava na semifinal, perdeu pro Grêmio. Eu acho que isso não pode ser algo que nós temos que jogar pro chão. Não, o São Paulo chegou na semifinal da Copa do Brasil. Tá? São Paulo, ele não é só o São Paulo perdeu a semifinal da Copa do Brasil pro Grêmio. Não, nós temos que lembrar uma coisa: ele chegou na semifinal da Copa do Brasil. Há quanto tempo o São Paulo não conseguia esse êxito e conseguiu esse ano? Tá ok?
Eu acho que essas foram as partes mais importantes, né? Que ele falou sobre gestão, que ele falou sobre o Lugano, o Raí, deixou coisas bem claras. Falou também sobre contratações, falou sobre renovações de jogadores, que vai conversar, vai ver como ali será a parte técnica. Falou sobre diretores, falou quais serão os diretores, falou sobre o diretor de marketing, que é o Tony. Falou, uma parte importante para não deixar de fora. Ele falou sobre o naming rights do Morumbi, né? Essa é uma discussão que eu me coloco, tá, à frente, porque vocês sabem que eu gosto dessa parte de inovação, de coisas novas, de novas práticas no futebol. Vocês sabem que eu gosto muito disso. E ele falou, né, que não se trata só do nome do estádio, que ele busca investir, já está conversando, tá? Ele deixou bem claro isso, que já está conversando, já está com algumas conversas com empresas de que buscar coisas novas, inovações, né? Buscar inovações, buscar implantar coisas dentro do clube com a marca, né? Não só se tratar do nome ali, não só, sei lá, colocar Amazon Morumbi, não. Você ter a imagem junto aos jogadores, ele falou sobre usar a imagem dos jogadores para isso, ter a imagem dentro da parte estrutural do São Paulo Futebol Clube. Então isso eu achei muito legal. Eu sempre falo aqui de inovações para vocês sabem disso, eu falo de coisas novas, de coisas que precisam melhorar, e eu vejo um marketing diferente do marketing passado, né? Me desculpa, o marketing passado foi horrível, eu não vou deixar para esse vídeo aqui, não vou falar isso nesse vídeo, mas o marketing passado foi patético. Esse nós sabemos o nome do diretor de marketing, nós sabemos coisas que estão sendo feitas, então isso eu acho muito importante. E só para finalizar aqui, sobre essas propostas todas, ele falou que daqui a 100 dias vai voltar para falar, vai fazer uma nova entrevista para falar sobre essas propostas, o que foi conquistado, o que foi concluído, tá ok? E é isso. Bom dia, lembrando da camisa, só para finalizar aqui, lembrando da camisa, tá? Vão lá, tá aqui na descrição o site, vão lá, compram a camisa e, cara, quem sabe a gente possa aí conquistar o título brasileiro, comemorar o título brasileiro. Todo mundo, os torcedores aqui do Bastidor Tricolor, comemorar o título brasileiro em frente ao Morumbi com a camisa dinizismo do Bastidor Tricolor. Então se você tá fechado com o Bastidor Tricolor, quer ajudar aí o canal, é só ir lá comprar a camisa e tamo fechado. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor.